pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, faço parte do time de suporte da Question Pro e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a gestão de dados do nosso Analisar, tá bom? Vou estar compartilhando a tela agora com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela. Aqui tem uma pesquisa já pronta com algumas respostas e vamos para a gestão de dados. Analisar, gestão de dados. Aqui, nós temos estas opções aqui em gestão de dados. A primeira é o exportar dados. É o mais simples, a gente entra aqui, nós temos todas essas opções aqui para a gente filtrar, para a gente, na hora de a gente extrair os dados. E temos aqui em dados brutos. Opções de dados brutos nós temos Excel e CSV. Aqui a gente consegue incluir uma linha única de cabeçalho. Aqui a gente pode mostrar valores de resposta, que seria exibir códigos e índices de resposta. Seria, ele, ao invés de mostrar a resposta selecionada como o nome que a gente seleciona, por exemplo, sim ou não, talvez, ele mostra como a resposta sim seria A1, a resposta 2 seria a resposta não seria A2. E aqui, no mostrar valores, ele vai mostrar de fato a pessoa selecionou como o nome e não o código, entendeu? Aqui nós temos outras opções, aqui a gente pode colocar o idioma selecionado e filtro, caso a gente tenha algum filtro criado aqui em filtros de dados, a gente também pode selecionar. Em caso de gráficos, a gente também temos a opção de PowerPoint, Word e também Excel. Em SPSS também temos a opção e SQL. Essas seriam as opções para exportar os dados. Agora, aqui em ponderar, você consegue mudar o peso de uma determinada resposta. Por exemplo, eu tenho essa aqui pronta e ele faz o seguinte. Nós temos o peso que as pessoas deram de importância para a resposta e a gente pode colocar um peso próprio para ela. E ele vai redistribuir a contagem de respostas. Fazendo isso, a gente fazendo o download do nosso questionário, a gente consegue ver a proporção que ele faz com o peso que a gente coloca aqui. Tá? Também temos a opção aqui no canto, vocês vão ver que cada uma das opções em como exportar, programar, importar, como outras funções na plataforma, nós temos essa interrogação azul. E clicando nela, ele te abre uma página com um help file, mostrando como a gente utiliza também. Tá? Isso é bem importante também, às vezes ajuda bastante quando a gente esquece, está uma dúvida, ali pode salvar. Geralmente está em português BR, tá? Aquele ali abriu em inglês por causa do meu browser que eu estou. Certo, vamos agora em programar. Aqui no programador, nessa parte, nós temos o que ele faz. Ele programa, a gente consegue programar um horário, ou por hora, ou por dia, ou por semana, para ele fazer o download automático e enviar no nosso e-mail os dados brutos ou em outro e-mail. Tá? Eu vou mostrar para vocês, clicando aqui em novo relatório autoprogramável, a gente consegue dar um nome para o nosso relatório. E aqui a gente escolhe como vai ser o relatório, o que a gente vai exportar, por exemplo, geralmente Excel. A gente pode selecionar um dashboard que a gente cria aqui. Em Rearrange Columns, aqui são opções que ele vai vir no Excel, por exemplo, essa é a primeira coluna, a segunda, a gente pode mudar só a sequência das colunas, tá? Seria apenas isso. Temos outras opções aqui. Aqui também, colocar os valores de resposta, ao invés de colocar só o índice e os códigos. E aí, quando a gente preenche a parte de como nós queremos o nosso relatório, as informações do programador, nós vamos para a segunda parte de frequência do relatório. Aqui a gente escolhe quando a gente quer receber esse relatório. E, por exemplo, se for por mês, ele te dá a opção de qual dia que a gente quer receber. Por exemplo, todo dia 10 eu quero receber esse relatório. Ou, se for diariamente, a gente coloca diariamente e já some a opção de dias, por motivos óbvios. Temos aqui, a gente coloca o tempo e a data de encerramento. Eu quero receber diariamente esse relatório até o final do mês. Ok? Aqui embaixo nós temos outras opções opcionais, que são, no caso dessa opcional aqui, ela é, quando nós recebemos o dado, por exemplo, se eu colocar aqui como diariamente, e eu selecionar aqui a janela de dados como dia, todo dia que nós recebemos o dado, nós vamos receber apenas o dado D-1, ou seja, só as respostas que tivemos ontem, e não o relatório num todo até ontem, entendeu? Então, mas geralmente melhor a gente trabalhar com dados completos. A não ser caso muito específico, mas, enfim, é opcional. Na opção de entrega, aqui vai ser como a gente vai receber o nosso e-mail,
tá? Ou se vai ser por e-mail ou FTP. Geralmente a gente coloca o e-mail e, caso você seja o administrador da conta, você pode selecionar também umas contas multiusuário. Caso a sua conta tenha outros usuários, você pode selecionar um deles. Caso você não queira receber o relatório, você queira que outra pessoa que vai trabalhar com esses dados receba, você pode selecionar aqui também. A minha conta, que eu tenho uma conta teste aqui, ok? E aí a gente personaliza o nosso e-mail. Temos aqui o assunto e a mensagem que vamos receber. Assunto, Question Pro, dados brutos, tal, e mensagem segue relatórios dos dados. E aí só criar o evento e ele vai aparecer aqui embaixo. Esse é o programador. Na parte de importar, ele seria para quando nós recebemos, caso formos utilizar em outra pesquisa, nós podemos baixar o nosso relatório lá em exportar e nós também podemos importar os nossos relatórios para cá. O primeiro passo seria aqui, ó, modelo de documento Excel, tá? Esse aqui seria o de importar dados externos para a nova pesquisa. E aí nós podemos, ó, modelo, a gente baixa o modelo do Excel e ele vai nos mostrar como deve ser montado esse modelo. Dessa maneira aqui, dados da extração de referência, que vai ser como se fosse um ID de resposta, o peso de cada pergunta e os status, o e-mail que recebeu ou que fez no caso, as perguntas, as respostas, né, que eu respondeu. E aqui temos outras variáveis, que aí também é a gosto, não é obrigatório, tá? Mas você pode colocar aqui, ó, variável, no caso aqui de exemplo, é o nome, aqui é o cargo, aqui é o produto, a área que a pessoa trabalha, localização, região, e aqui os tipos de resposta. Aqui seria, como eu havia mencionado na anterior, se joga que tipo de esporte ele pratica. Por exemplo, nessa daqui, se ele pratica, quais esportes ele pratica? Se ele pratica tênis, futebol ou golfe. E aí, em vez de aparecer golfe, futebol e tênis, futebol e golfe, aparece como quer dizer que ele assinalou. Essa seria o modo de dados que aparece lá, se a gente quer. Ou o dado bruto, aqui em, deixa eu ver, aqui em exportar, que eu havia mostrado, seria esses códigos que aparecem, tá? Como ou nada. Perfeito? Dessa forma, a gente consegue baixar e preencher, carregar dados, sobe na plataforma e não precisa, importante, não precisa criar uma pesquisa inteira igualzinha, que dessa forma ele já cria uma nova, ok? Quando nós importamos uma pesquisa, ela já é criada automaticamente. É sempre criada uma pesquisa nova. Na parte de consolidar, aqui a gente consegue consolidar, unir dois questionários, por exemplo. Nós temos duas pesquisas iguais, mas uma foi feita de uma data e a outra é igual, nós só clonamos e fizemos de outra data. Caso nós queiramos unir esses dados, no caso, consolidar, aqui a gente consegue selecionar a pesquisa e consolidar os dados. E aí ele já vai consolidar todas as respostas em uma só, ok? Aqui em qualidade dos dados. Aqui seria para a gente evitar algumas coisas como palavras sem sentido, ele vai detectar as palavras que são sem sentido, e aí você pode dar um fim nelas, ou finalizar a resposta da pessoa, ou, por exemplo, padrão de resposta. Se a gente selecionar um padrão de resposta, ele vai identificar quando o respondente está só respondendo por responder, sabe? Seria uma resposta, assim, inválida. Por exemplo, ele está só selecionando tudo reto para baixo, ou selecionando em zigue-zague. Isso seria um padrão de resposta identificado pela plataforma, e a gente consegue visualizar aqui, se a gente tiver isso assinalado. Clicando aqui no olhinho, a gente veria quais são, olha só, aqui, como uma pesquisa que eu fiz testes, eu respondi de qualquer jeito, e muitas vezes eu respondi, ó, fazendo zigue-zague, ou seja, padrão de resposta. Ele já identificou e ele anularia essas respostas, tá? Assim, se eu colocar para anular aqui. Mas ele identifica. Ou também, speed traps. O que ele faz? Ele identifica, a gente pode personalizar aqui colocando um tempo mínimo de resposta. E toda vez que for que a pessoa estiver respondendo não atingir esse tempo mínimo, que seria o tipo mínimo aceitável para a pessoa ter lido e assinalado, se ela só respondeu por responder, ela também vai cair nisso daqui. Ela vai anular a resposta da pessoa, vai dar um terminated. Ok? E assim a gente consegue garantir a nossa qualidade de respostas. Temos outras opções também, como a pessoa selecionando todas as checkboxes possíveis,
respondendo só com uma palavra, de plágio também, que seria utilizando robôs, ele identifica como o robô que está respondendo. Tem alguns tipos de robôs aqui, inclusive, que eu falei na interrogação. Ele abre e fala um dos tipos de robôs aqui, ó, em plagiarism, que é o plagiarismo, e robôs like Chat GPT ou bots similares. Então, ele identifica e anula esses tipos de resposta, garantindo uma qualidade melhor para os nossos dados, tá? E aí temos aqui o centro de downloads, onde ele fica salvo todos os nossos downloads que nós fizemos nessa pesquisa. E isso aqui é muito bom, porque se nós, por exemplo, tiver uma pesquisa, um cenário que temos mais de 10 mil respostas, com umas 100 perguntas na nossa pesquisa, quando nós clicamos em fazer o download desses dados brutos, leva um tempo para ele gerar tudo isso e montar o nosso relatório. E caso a gente precise novamente não ter que baixar tudo de novo, ele fica salvo aqui, ó, clicando nesses links, clicando aqui, ele já baixa na hora. Então a gente não precisa ter que gerar novamente o nosso arquivo, tá? Caso também a gente, por algum motivo de conexão à internet, de host, a gente clicar fazer um download e ele travar em 1%, mesmo sendo às vezes um dado assim muito leve, e ele travar em 1%, a gente pode vir aqui na central de downloads e apertando em deletar, ele para o download e a gente pode atualizar e fazer o download novamente, tá bom? E por último temos o excluir, onde a gente pode limpar todas as respostas ou limpar todas as respostas testes que a gente faz na plataforma, ou limpar a auditoria, os dados de auditoria, que seria para caso de dispositivos móveis, que a gente pode gravar a auditoria, gravar em voz as pessoas que estão respondendo pelo aplicativo móvel. Aqui a gente fica os registros de quando limpamos os dados, e uma coisa importante, caso nós limpemos as respostas, não tem como resgatar. Diferente das pesquisas que criamos, que vai para uma lixeira, as respostas não têm lixeira, elas são excluídas permanentemente, tá bom? Então, muita atenção. E é isso, dos dados brutos, de como nós tratarmos os dados, seria isso a nossa gestão de dados, tá bom? Bom, o nosso vídeo fica por aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail que vai estar aqui embaixo ou no campo de comentários. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!